É da natureza do homem querer decifrar e entender as coisas ao nosso redor da forma mais precisa possível. O que se aplica em pequena escala pode, é claro, também ser aplicado ao quadro geral. Por gerações, os astrônomos têm estado ansiosos para compreender a totalidade do cosmos e todas as suas características. No entanto, os pesquisadores se deparam com um enorme problema a esse respeito. Do nosso ponto de vista terrestre, simplesmente não é possível pesquisar o universo inteiro, mas essa limitação óptica também significa que nunca seremos capazes de alcançar o fim do universo. E tal coisa existe mesmo? Vamos nos aprofundar nesse tópico emocionante hoje. Mas antes de começarmos, lembre-se de nos deixar um like e uma assinatura para se juntar a nós no futuro na busca pelos maiores segredos do cosmos. A questão do fim. Nossa visão das estrelas é limitada. Os milhares e milhares de corpos celestes que brilham para nós no firmamento não refletem de forma alguma a totalidade do cosmos. Aquela parte do espaço que podemos ver do nosso planeta natal é apropriadamente chamada de universo observável, contra o pano de fundo do princípio cosmológico, que afirma que o universo sempre se apresenta ao observador da mesma forma, independentemente de sua localização e direção de observação. Há um espaço esférico ao redor da Terra, cujo volume corresponde ao nosso campo de visão cósmico. A barreira óptica que limita nossa visão nas profundezas do universo é chamada de horizonte de observação. Esta é a área cósmica da qual as informações nos alcançaram desde o Big Bang. Sabe-se que o nascimento do universo ocorreu por volta de 13,8 bilhões de anos atrás. No entanto, isso não significa que a distância até o horizonte de observação também seja de 13,8 bilhões de anos-luz. A esse respeito, devemos considerar, a saber, a expansão constante do universo, que faz com que as distâncias se estendam subsequentemente. Como resultado, nossa linha de visão galáctica está a cerca de 46,6 bilhões de anos-luz de distância de nós. Com essas informações em mente, cada um de nós deve entender por que a decodificação total do universo se apresenta, como alguns diriam, como uma tarefa impossível. Para abordar a questão mencionada no início, se é possível rastrear o fim do cosmos ou mesmo alcançá-lo, é necessário primeiro responder a outra, mais fundamental. Existe algo como um fim do universo? Pode uma construção que é chamada alegremente de estrutura infinita possuir uma borda marcada? A resposta reveladora para essa questão é que não temos ideia. Isso ocorre principalmente porque a forma e o volume do universo ainda são o grande desconhecido. Teorias a esse respeito variam de um cosmos esférico a um cosmos plano, infinitamente grande, a uma ampla variedade de formas geométricas, como a de um donut ou uma trombeta. Além disso, devemos lembrar de um fato importante ao conjecturar sobre as formas e dimensões do universo, que dependem principalmente de sua curvatura. Infinito não é o mesmo que ilimitação. Em outras palavras, isso significa que mesmo que o cosmos tenha um volume finito, isso não significa que ele não possa ser infinito. Para ilustrar essa tese, devemos olhar para o exemplo da formiga, frequentemente usado. Se alguém colocasse o pequeno inseto assustador na superfície de um balão, ele correria por qualquer período de tempo em qualquer direção imaginável, sem nunca encontrar uma borda definida. Consequentemente, pareceria ao inseto como se estivesse se movendo em uma estrutura infinitamente grande, embora isso não seja verdade no caso de um balão neste ponto. No entanto, deve-se notar que este é um exemplo muito simplificado que só nos serve para começar a entender, porque em contraste com o balão, o universo não está inserido em um espaço dimensional superior. Dentro da cosmologia clássica, multiverso e Big Freeze,
Alguns pesquisadores responderam à pergunta se o universo tem uma borda ou um fim com um decidido sim. No entanto, o pano de fundo dessa resposta não é tão simples quanto pode parecer à primeira vista. Em detalhes, essa suposição é baseada na teoria da inflação caótica, introduzida em 1986 pelo cosmólogo russo Andrei Lien. O cerne desta hipótese afirma que nosso cosmos não representa a totalidade de todas as coisas, mas meramente um elo infinitesimalmente pequeno em uma cadeia infinita de subuniversos adicionais. Consequentemente, a maioria do universo continuaria a se expandir de forma inflacionária desde o Big Bang, pelo que este desenvolvimento chega a um impasse apenas em algumas áreas parciais em forma de bolha. Então, cada mundo cósmico poderia conter seus próprios valores das constantes naturais e, consequentemente, também leis físicas completamente diferentes. Teoricamente, é até possível que os universos parciais individuais possam entrar em contato uns com os outros. No entanto, a questão sobre o fim não se refere apenas ao nível espacial, mas também ao nível existencial do cosmos. Mesmo que os cenários hipotéticos do Big Crunch, Big Rip e Big Freeze difiram uns dos outros em detalhes, a maioria dos especialistas concorda que o universo chegará ao seu fim em algum dia distante. Nossa pesquisa atual sugere que a expansão do universo continuará indefinidamente no futuro. Contra esse pano de fundo, a tese do Big Freeze parece mais provável. Quanto mais o cosmos se expande, mais frio ele se torna, já que a influência da energia escura acelera a expansão do universo. De acordo com nosso estado atual de conhecimento, o espaço entre as galáxias individuais também aumentará constantemente. Como resultado, os fótons eventualmente serão deslocados para o vermelho além do reconhecimento. Assim que o gás para a formação de novas estrelas for usado e os corpos celestes já existentes se apagarem, o cosmos mudará gradualmente para um lugar de frio sem luz. Se o próton for instável e decair, os restos das estrelas que antes irradiavam também serão apagados do mundo cósmico. Tudo o que restará então serão buracos negros. Se então os últimos monstros gravitacionais fossem evaporados pela radiação Hawking, a temperatura no universo se tornaria uniforme. Como o trabalho termodinâmico não é mais possível, a morte térmica do cosmos está selada. O fim como um começo, no entanto, os humanos não seriam humanos se nossa curiosidade por outra questão não fosse despertada aqui. O que acontece então? No primeiro momento, uma ocupação posterior com o tópico parece inútil. Segundo nossa compreensão usual, um fim sempre significa um fim absoluto. A esse respeito, no entanto, alguns especialistas supõem que o fim cósmico não representa de forma alguma um fim irrevogável, mas abre caminho para o nascimento de um novo universo. Assim, é concebível que o cosmos esteja sujeito a um ciclo constante de declínio e ascensão, pelo qual o ponto de mudança desse ritmo não pode ser chamado de Big Bang, mas sim de Big Bounce. Em detalhes, isso significa o ponto de virada em um ciclo contínuo de contração e expansão. Embora essa hipótese não se encaixe necessariamente na cosmologia convencional, mais e mais cientistas estão se afastando da ideia de que o muito citado Big Bang realmente marcou o início do espaço e do tempo. A evidência mais notável para a teoria do Big Bang é a detecção da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, abreviada como CMB. Esta relíquia dos tempos primitivos do cosmos também é isotrópica e preenche todo o universo. No entanto, o fundo de micro-ondas também representa um quebra-cabeça tentador para os especialistas.
Não importa para onde os cientistas apontem seus radiotelescópios, a radiação sempre parece a mesma. E isso mesmo em regiões que não poderiam ter interagido umas com as outras em nenhum momento durante os últimos 13,8 bilhões de anos. Consequentemente, os astrônomos assumem que as áreas correspondentes devem ter sido conectadas no passado. Sem um mecanismo que equaliza a temperatura em todo o universo observável, as flutuações em diferentes áreas teriam que ser muito maiores. Uma possibilidade de resolver esse chamado problema de homogeneidade é oferecida pela inflação. Durante um período de expansão insana, o cosmos se expandiu tão incomparavelmente rápido que a maior parte do universo acabou além das regiões que podemos observar hoje. Embora a teoria da inflação se ajuste melhor aos dados coletados até agora, ela não está livre de críticas. Segundo ela, não conhecemos um mecanismo definitivo que desencadeou a expansão inflacionária. E, além disso, é impossível explicar o que levou à interrupção suave desse processo. Além disso, a teoria inflacionária faz algumas previsões que, pelo menos até agora, não se concretizaram. Para se livrar dos grilhões cosmológicos ultrapassados, especialistas como Paul Steinhardt decidiram dizer adeus à teoria inflacionária e buscar novas abordagens. Um novo ponto de vista. O maior problema da pesquisa atual seria, portanto, a adesão a uma teoria incontestável do Big Bang. Comumente, o nascimento do cosmos é interpretado como aquele processo dentro do qual espaço, tempo e matéria emergiram de uma singularidade original. No entanto, a teoria do Big Bounce rejeita essa concepção básica. De acordo com ela, o Big Bang não foi de forma alguma o começo do espaço e do tempo, mas um ponto de virada ou um momento de transição de uma fase precedente na qual o espaço se contraiu. Se agora substituíssemos o Bang por um salto, as regiões remotas do universo teriam tido tempo suficiente para interagir umas com as outras e formar um único cosmos suave, no qual as fontes de radiação de fundo de micro-ondas teriam uma chance de se equilibrar. De acordo com Steinhardt, é possível que o tempo sempre tenha existido. E se ele já existiu desde o nosso próprio Big Bounce, por que não deveria ter havido muitos? No final dessa linha de pensamento está a conclusão lógica de que tal salto também se repetirá no futuro. Assim que o universo em expansão começar a se contrair e retornar a um estado uniforme e denso, o ciclo cósmico poderá ser posto em movimento novamente. Agora é sua vez. O que você acha desses pensamentos sobre o fim espacial e existencial do cosmos? Como sempre, deixe seus pensamentos, sugestões e feedback sobre o vídeo de hoje nos comentários abaixo. Você está a fim de mais contribuições empolgantes sobre o tema do espaço sideral? Então dê uma olhada nos outros vídeos em nosso canal, que vinculamos para você aqui nos créditos. Obrigado pelo seu interesse. Cuide-se e nos vemos na próxima.